Alô, amigos, graça e paz. Graças a Deus por esse momento que vamos ter agora para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 6. Ali onde fala a primeira multiplicação de pães e peixes. Versículo 30 diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, então tu vê que os discípulos de Jesus entraram num barco e foram para um lugar solitário. Mas aí no 33 diz assim: Muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Então Jesus e os discípulos estavam cansados porque as pessoas iam e vinham e Jesus estava curando muitas pessoas, fazendo a obra do Pai. Um pouco antes, nos outros capítulos, fala ali que Jesus curou o endemoniado Geraseno, depois ele curou uma mulher enferma, depois ele ressuscitou a filha de Jairo e muitas outras curas. Amém? Ele ia curando, libertando, pregando a palavra. Eles estavam cansados. Daí eles pegaram um barco e foram para uma outra parte. E ao chegar nessa outra parte, a multidão já estava lá. Amém? E daí no 34 diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Então, Jesus, quando desembarcou, viu aquela grande multidão e se compadeceu delas. O Senhor se compadece de nós, porque ele viu que elas eram como ovelhas que não têm pastor. E assim ele começou a ensinar. Amém? E em declinando a parte, vieram os discípulos a Jesus e disseram, prestem atenção nisso que é tão interessante. Estava caindo a tarde e os discípulos vieram a Jesus e eles disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Amém? Então vamos imaginar, os discípulos, eles vendo que aquela multidão estava a tempo ali seguindo eles, e que a tarde estava caindo, que estava começando a anoitecer, falaram para Jesus: Jesus, despede eles, para que eles possam ir pelos campos, para que eles possam ir nas vilas, para que eles possam comprar o que comer e não desfalecer. Eles se preocuparam e pediram para Jesus despedir as multidões. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse para eles, quando eles falaram isso: Porém, lhes respondeu Jesus: Dai-lhes vós mesmos de comer. Amém? Vocês acham que Jesus já não sabia que aquela multidão devia estar faminta? Será que Jesus não tinha notado que a tarde, que a noite estava chegando e que aquelas pessoas ficariam sem comer? E daí Jesus diz: Dai-lhe vós mesmos de comer. E os discípulos retrucaram-lhe e disseram-lhe: Onde iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Amém? Então, mesmo Jesus dizendo para dar o que comer, para eles darem de comer para a multidão, eles não aceitaram isso, porque eles disseram: aonde que nós iremos comprar 200 denários de pão, que eram necessários para alimentar tanta gente? Então parece que os discípulos, eles subestimaram Jesus, porque eles acharam que só eles que enxergaram que já era tarde, que a tarde estava declinando, que estava anoitecendo, que aquelas pessoas iam ficar sem alimentação, poderiam, ao voltar muito tarde, desfalecer pelo caminho. E assim, muitas vezes na vida da gente, a gente acha que Jesus não está vendo o que nós estamos passando. Só nós vemos. A gente acha que Deus é insensível, que Jesus não está vendo. Porque às vezes a prova está demorando. Às vezes algo que a gente está pedindo em oração está demorando. E o diabo sopra uma mentira na nossa mente e vem ao nosso coração que o Senhor não está nos escutando, que o Senhor não está vendo a necessidade, que o dia já correu inteiro, que está chegando a noite e até agora a nossa oração não foi respondida, que daí parece que o Senhor não se compadece de nós.
Mas esses discípulos não conheciam o Senhor. Estavam andando com ele, mas ainda não conheciam. Porque antes dessa multiplicação de pães, como eu estava falando antes, quando Jesus curou ali o endemoniado Gesareno, ele curou depois uma mulher enferma, diz nos versículos, nos capítulos antecedentes a esse. Ele ressuscitou a filha de Jairo e muitas outras obras ele estava fazendo. Então já era para eles, em virtude do tempo decorrido, conhecerem o Senhor Jesus e saberem do que ele é capaz. Então, mesmo que eles disseram para Jesus, eles devem ter feito uma reunião e chegado e dito: mestre, despede eles vão morrer de fome. E Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. E eles retrucaram: onde é que nós vamos achar um lugar aberto para comprar? Onde é que vai ter 200 denários de pão? Porque era muita multidão, era muita gente, então não dá para entender que 200 denários de pão comprava bastante pão. Então, quantas vezes a gente teve um problema e a gente fez na nossa cabeça, através do nosso raciocínio, um esquema de como Deus deveria nos socorrer, de como as coisas deveriam ser, e levamos pronto na oração. Em vez de pedir para Deus estender a mão dele e fazer no tempo dele, da forma dele, a gente muitas vezes coloca dentro da nossa mente a forma como a gente quer que o milagre aconteça. E não é assim que funciona espiritualmente. Quem decide como fazer, onde fazer e no tempo de fazer é o Senhor. Nós temos que permanecer com o coração grato, como quem conhece Ele, como quem tem a memória forte, não uma memória fraca, que esquece fácil, mas como quem tem uma boa memória e sabe tudo que Deus já fez. Você já sabe de várias situações que Deus te tirou. Quantas vezes você passou por lutas na sua vida e achou que o barco ia virar e ao final o barco não virou? Quantas vezes você já se desesperou através de ameaças e de coisas que vinham sobre a sua vida e você achou que ia morrer, achou que não ia conseguir? E no final Deus pegou, Ele deu livramento, estendeu a mão para você e você chegou até o dia de hoje. Se você chegou até o dia de hoje, Deus vai te levar até o final. Apenas confie em Jesus. Reconheça quem Ele é. Na hora da tribulação, na hora que o barco está balançando, não se esqueça quem é Jesus. Não faça um plano e nem determine como você quer ser socorrido. Espere em Deus e deixe que Ele lhe dê instrução de como Ele vai fazer. Então você já deve ter se pego agora, diante dessa palavra, você deve estar se lembrando de situações em que você já esquematizou na sua mente a forma como você achava que Deus deveria te socorrer. E depois Deus foi lá e fez tudo diferente daquilo que você pensava. Com os discípulos foi a mesma coisa. Vocês vão ver ao final dessa mensagem. Ao final dessa mensagem vem aquela parte, depois da multiplicação de pães, em que Jesus passa lá para o outro lado e os discípulos, o final do versículo diz que os discípulos não compreenderam a multiplicação de pães, porque o coração deles estava endurecido. Eles acharam que Jesus deveria ter seguido a instrução deles, e Jesus não somente não seguiu, mas deu uma nova instrução. E qual seja essa nova instrução? Devemos procurar saber qual é a instrução que Deus tem para nós. Diante de cada desafio, diante de cada situação, devemos ir à presença do Senhor e perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Me dá sabedoria, Senhor. Devemos pedir. Me dá uma instrução, Senhor. Me mostra como eu devo fazer, o que eu devo falar. Tem horas que é hora para calar, tem horas que é hora para agir. Devemos buscar instrução. Devemos procurar ouvir qual a voz atual de Deus para nós. Às vezes algo que Deus falou 2 meses atrás não serve mais para agora. O nosso Deus é um Deus dinâmico, que tira água de pedra. Ele não é limitado que nem nós. Cada vez Ele pode fazer de um modo diferente. Deus pode permitir uma luta na tua vida para mudar uma situação na tua vida, para melhorar a tua vida. E você tem que estar pronto para poder dar graças a Deus quando algo que parece ser ruim vem sobre você. Sabendo que se você é do Senhor e confia nele, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. E por mais que pareça que Ele não está no controle de tudo, Ele sempre está no controle de tudo. E Ele sabia da necessidade daquelas pessoas. Jesus, mais do que os discípulos, sabiam que a tarde estava caindo e a noite estava chegando e que aquelas pessoas não iam ter pão para comer. E os discípulos trouxeram um modo de salvamento para aquelas pessoas e o Senhor não aceitou. O Senhor disse: dai-lhe vós mesmos de comer. E perguntou, depois que eles disseram que não tinham onde comprar pão,
Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. E eles, sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Foi uma direção de Jesus para os discípulos, e eles o fizeram, ainda bem. Agora resolveram obedecer, e eles o fizeram, repartindo-se o pessoal em grupos de 100 em 100, e de 50 em 50. E então, depois deles obedecerem a Deus, o milagre aconteceu. Após a obediência, o milagre acontece. Após um coração grato, após você dar graças a Deus e abençoar a situação, Deus faz o milagre. Pega essa chave neste dia, nesta noite, pega essa chave no teu coração. Após a obediência, o milagre acontece. Após você dar graças e abençoar a situação que está sobre a sua vida, o próximo passo é com Ele. O próximo passo é o milagre de Deus. E assim aqui assim também não foi diferente disso. Tomando então Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, como nós estávamos falando, os abençoou, deu graças a Deus, e deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes, e todos comeram e se fartaram. O milagre de Deus traz abundância para a nossa vida. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens, sem contar, é claro, mulheres e crianças. Quando a palavra de Deus fala em 5.000 homens, está se referindo a 1.000 homens mesmo, sem contar as mulheres e crianças. Olha quantas pessoas se aproveitaram, receberam desse milagre do Senhor Jesus, e quanto ensinamento Jesus traz para nós através dessa palavra e trouxe para estes homens. E depois segue ali no versículo 45, aquele episódio em que Jesus anda sobre o mar, e vocês vão ver que depois do 45, no 52, depois de Jesus andar sobre o mar, e eles se assustarem achando que era um fantasma que veio caminhando sobre o mar, e Jesus dizer para eles: sou eu, não temas. No 52 diz assim, ó. No 51 diz assim, queridos: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Quando Jesus sobe para dentro do barco, a tempestade passa, o vento cessa, e eles ficaram entre si atônitos, os discípulos ficaram atônitos. E olha que interessante isso aqui. Eles ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Quando Jesus fez o milagre da forma como ele fez, o coração deles se endureceu, porque eles já estavam achando assim, numa certa soberba, que eles podiam cooperar com Deus. É claro que nós podemos cooperar com Deus, mas nós temos que cuidar para que o nosso raciocínio, para que a nossa mente não atrapalhe o trabalho de Deus na nossa vida. E naquele momento os discípulos chegaram com uma coisa pronta, com uma ordem pronta, com um roteiro para Jesus seguir. Era para mandar tudo embora. Era para mandar todo mundo embora, porque era tarde. Eles deviam se alimentar pelo caminho para não morrerem. Parece aparentemente que era uma ótima ideia. Mas muitas vezes as ótimas ideias que você tem a respeito do seu futuro não é o propósito que Deus tem para o teu futuro. E se você quer experimentar, meu irmão, minha irmã, você que me escuta nesse momento, se você quer experimentar na sua vida a boa, a perfeita e agradável vontade que Deus tem para o seu futuro, você deve abrir mão daquilo que você armou na sua cabeça como o melhor para a sua vida. Confia nele, que já esteve no seu futuro. Os pensamentos do Senhor para a tua vida, para o teu futuro, são pensamentos de vida e de paz. Creia que Ele, como Pai, Ele quer o melhor para a tua vida. A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas que precisarmos. Amém? Então esse Deus que cuida de nós, Ele tem um plano para o teu futuro. E esse milagre aconteceu de uma forma que os discípulos não esperavam. Eles queriam que fosse da forma deles. Então, leva isso para a tua vida.
Se você tem um desejo de algo na sua vida, coloca esse sonho diante de Deus e pergunta para Ele se aquilo que está no teu coração é aquilo que Ele tem para ti. Porque se não é aquilo que Ele tem para ti, não é o melhor. Ele quer o melhor para ti. A palavra de Deus diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as demais coisas. O coração do homem é enganoso. A gente se engana com o nosso coração. Muitas vezes, irmãos, eu vi pessoas na igreja que queriam demais uma coisa e tinham certeza que Deus tinha falado com elas. Tinham paz em relação àquilo, porque era aquilo que elas queriam para o seu futuro. Mas depois de um tempo se revelou que Deus não tinha aquilo para elas. Vejam bem o que eu estou falando. Pessoas firmes, de coração sincero diante de Deus, que amam a obra de Deus, queriam algo que Deus não queria para o futuro delas. E ao final aquilo não aconteceu. Deus tinha algo, tinha outra coisa. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe aquilo que está escondido, Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele vê uma armadilha antes de nós cairmos nela. Então, se você quer experimentar, como eu disse antes, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, se você quer experimentar na sua vida o melhor de Deus, entrega tudo nas mãos dele e pede para que a vontade dele seja feita na tua vida. E assim você vai ser feliz. Porque ele, como um pai que tudo sabe e tudo vê, ele é um pai diferente do que o seu pai terreno, porque o seu pai terreno, ele pode ter as melhores intenções de pai para contigo que é filho, mas ele também é limitado como tu, e muitas coisas ele não sabe no que vai dar. Mas o nosso Pai Celeste sabe de todas as coisas. E Ele cuida de ti, foi Ele que criou teu espírito, a tua alma. Desde o início, antes de te mandar para um corpo, para te nascer, foi Ele que te criou. E creia que Ele tem o melhor para ti. Não faça como esses discípulos. Você pode até no seu coração dar uma sugestão para Deus, mas coloca o teu sonho, coloca a tua sugestão de futuro diante dele e pergunta para ele qual a vontade dele. Entrega o teu livre-arbítrio para o Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, queridos? Espero que essa palavra iluminadora, essa palavra forte tenha entrado no seu coração, assim como fala ao meu coração também. Amém? Fecha teus olhos agora. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse ensinamento que o teu Santo Espírito nos traz, Senhor. Abre, Pai, os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos compreender, Senhor, qual é a tua vontade para as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, entregamos o nosso livre-arbítrio, os nossos sonhos, o nosso planejamento, entregamos nas tuas mãos. Te pedindo, Senhor, que tu estejas guiando o nosso futuro e que tu possa estar fazendo acontecer na nossa vida aquilo que tu planejou, Pai. Que seja conforme aquilo que tu tens para nós, porque tu tem o melhor para nós, Senhor. Nos dá um coração apto, um coração dócil para escutar a tua instrução, para fazer aquilo que tu nos manda, Senhor. E para que nós não tenhamos nosso coração endurecido, como os discípulos tiveram, para que nós possamos te obedecer, dar graças a ti por tudo e abençoar tudo aquilo que acontece na nossa vida, sabendo que após isto, nós vamos ver um milagre na nossa vida. Não deixe nosso coração se endurecer. Frutifica essa palavra no nosso coração e nos deixe experimentar, Senhor, o teu milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te fortaleça, Deus abençoe a ti e a tua família, e até a próxima mensagem, se assim Deus quiser.